Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Olá, galera. Aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Segunda-feira, 17 de outubro. São 13 horas e 24 minutos. Estou abrindo aí o ouvinte solta a voz dessa semana. Vamos colocando seus temas aí, seus comentários. Aproveitando o último comentário que o chefe Kaiser deixou aí, procurem dar ênfase na identificação, justamente para a gente poder dar uma sequência legal nos áudios e na conversa, entendeu? Sempre colocar o nome e a cidade de quem está falando. Obviamente que se a conversa for, se forem dois áudios contínuos, não precisa se identificar novamente, né? Mas é isso. No mais, vamos trocando as ideias aí, colocando as postagens, os áudios, que até o final da semana, lá pela sexta-feira às 15 horas mais ou menos, conforme eu sempre faço, vou fazer a coleta dos áudios para edição. É isso aí. Uma boa semana a todos aí. Abraço. Boa tarde, meu nome é Ana Elisa, sou de Minas Gerais e voltando aqui para o noticiário, uma coisa me chamou a atenção, de uma atriz mirim que acabou de completar 16 anos e foi emancipada pelos pais. A decisão deles foi por conta do trabalho dela. E ela fala que nada mudou, que nada aconteceu, que tudo continua a mesma, mas para ela conseguir trabalhos melhores ou ou mais maduros, ela precisava estar emancipada. E aí está acontecendo um maior burburinho por conta disso. O que vocês pensam a respeito da idade mental, da idade biológica, se realmente, quando você vê que pode emancipar, se você emanciparia, se você pode ver que pode dar uma punição mais séria, ou se às vezes a pessoa não tem maturidade e na verdade ela teria que prolongar ainda a dependência civil dos pais ou dos responsáveis. O que vocês têm a falar sobre isso? Olá pessoal, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Então, respondendo aí o questionamento da Ana, a questão da emancipação, ela tem previsão tanto constitucional quanto no Código Civil Brasileiro, certo? Lá são elencados os requisitos para a emancipação, que pode ser judicial ou com o consentimento dos pais. Eu vejo a emancipação a partir dessa idade aí, 16 anos aí, um aspecto positivo. Primeiro porque os pais estão percebendo que o adolescente, além de ter a capacidade do voto, né, também deve ser muito responsável e também deve ajudar na renda da família, com certeza. A emancipação acontece muito quando existe o falecimento do pai e da mãe, às vezes por acidente, e sobra um filho mais velho aí que seja adolescente para cuidar dos irmãos, né? O que acontece é o seguinte: eu vejo pelo aspecto positivo, principalmente quando o adolescente, aí no caso, se torna muro de arrimo para a família, né?
Mas eu não vejo a questão de responsabilidade ou não, porque a partir do momento que é emancipado, ele se extingue o poder paternal, né? E maternal é, no caso, o pater familias, que a gente chama, né? O poder de família. Então, o que acontece? Percebendo-se a capacidade para a pessoa e a responsabilidade civil, no caso para 16 anos, que já tem carteira provisória de habilitação, já pode votar, no meu entender, é totalmente positivo, certo? Mesmo porque ninguém vai, juiz nenhum, no caso de uma emancipação judicial, vai eliminar o pater poder aí de uma pessoa que é totalmente responsável, né? E dependendo da situação também, se o Ministério Público houver alguma objeção, geralmente passa pelo crivo aí de assistente social, passa por uma análise psicológica também do adolescente. Então, pelo aspecto legal, é totalmente normal. Acontece isso com muita frequência, com mais frequência do que vocês imaginam. Lá em Palmital mesmo, eu tinha um amigo que tinha 16 anos, que já foi emancipado justamente para poder trabalhar nas terras com o pai lá, que o pai teve problema de saúde, e ele acabou se tornando um muro de arrimo. No meu entender, é totalmente positivo isso aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou o José Augusto, aqui de Sorocaba. Novamente um tema aí que dá um belo de um pano para manga aqui no NetoCast, que é essa questão de emancipação, né? Quando a gente fala de emancipação, eu não sei, o Neto ele pode ter um pouco mais de elucidação do que eu sobre isso, já que ele trabalha no ramo de direito, né? A gente estabelece os 18 anos porque a gente acredita que até os 18 anos é o fim da adolescência. Porém, aos 18 anos não é o fim da adolescência que ocorre. O que ocorre seria o fim da puberdade. E, como sabem, né, puberdade é o processo biológico, a adolescência seria o processo psicológico. Eu até concordo com essa emancipação diferenciada. Por quê? Porque a adolescência ela não vai ocorrer ela não ocorre nos mesmos parâmetros para todas as pessoas. Ela, por mais que você possa, sei lá, entrar na puberdade aos 10 anos, não lembro que idade você entrar na puberdade e tal, e terminar aos 16, você pode entrar na adolescência, sei lá, aos 17, aos 12, aos 15, aos 30 anos. Então, justamente, não que a pessoa vá, justamente, né, atingir a maioridade, vamos dizer assim, ou a sua autonomia somente aos 30. Mas é interessante a gente ver essa questão da diferenciação e não tratar todas as pessoas como se tivessem a mesma capacidade mental na mesma idade. Até porque, tipo assim, esse negócio de infância, de adolescência, são todos termos muito novos. As pessoas cansam, alguns historiadores, né, já virou um certo chavão falar que antigamente não existia infância, né? As crianças eram tratadas como mini adultos. E então, tipo assim, até porque as pessoas viviam menos, então, porra, tinha crianças trabalhando, tal, as pessoas tinham filhos muito cedo. As pessoas falam isso geralmente da questão da Revolução Industrial, né? Que na Revolução Industrial as crianças trabalhavam no chão de fábrica, essas coisas. Mas, porém, antes disso, as crianças já trabalhavam normalmente nos feudos e em qualquer camada da sociedade. Na própria Grécia, as crianças não eram tratadas sexualmente diferente de um adulto. Eles eram uma sociedade que, se você for ver, é extremamente pederasta. Então, tipo assim, com essa questão que a gente tem de infância, vão surgir toda uma legalização sobre a diferença que tem que ser tratado com elas. E hoje a gente vê aí, sei lá, essa questão de com que idade que uma pessoa pode ser considerada um adulto, né? Não sei. Olá, Neto e galera do NetoCast. Eu sou o Marcos Bianchi, do estado do Espírito Santo. Com relação à emancipação, isso quer dizer que um adolescente com 16 anos é antecipado à idade de 18, né? E ele vai gozar de muitas prerrogativas como se tivesse 18 anos, né? Não todas, mas a maioria delas.
Eu mesmo, quando tinha 16, eu pretendia me emancipar, né? Mas meus pais, desinformados do assunto, preferiram, acharam melhor não, né? Se você tem um filho talentoso, né? Esse menino, ele aos 16 anos, por exemplo, emancipando, essa emancipação vai melhorar a autoestima dele, vai dar mais responsabilidade e com certeza, né, vai ajudar muito na carreira. Ou um filho estudioso aí que é bem sucedido em concursos, né? Então a emancipação vai fazer muito bem. Eu acredito que isso vai formar um grande profissional, né? Emancipação é mais para isso, é para responsabilidade, né? Então eu mesmo tive um filho que isso há 20 anos atrás, com 12 anos ele já trabalhava numa farmácia, né? Ele vendia um remedinho e tal ali, ajudava o farmacêutico. Com 17 ele já fazia o plantão sozinho na farmácia. Esse menino, se ele quisesse, já teria feito o processo de emancipação dele, né, aos 16 anos. Então, o pai, ele deve saber muito bem, né, se o filho merece, né, e o benefício que isso vai trazer. Então, eu acho válido, sim, né, o pai sabendo dos benefícios que vai acontecer, né, não feito a revelia, né, só porque o menino quer, às vezes, quer fugir de casa, quer sair, né, se soltar, sair da asa do pai, mas isso aí cabe aos pais decidir. Valeu, um abraço, galera. Olá, galera, aqui é o Neto do NetoCast aqui de São Paulo. Estou vendo aqui no UOL, saiu aqui que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo está analisando a questão lá sobre a proibição do uso de armas não letais pela PM. No caso aqui são aquelas armas com balas de borracha, né? E também bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Aí eu pergunto aqui, se um negócio desse for aprovado, quanto às manifestações pacíficas que ocorrem, tudo bem. E quando vem esses vândalos aí destruindo patrimônio público e privado, atirando pedras e paus contra a polícia vai se defender como? Com flor? Vai arremessar o quê? Vão dar estilingue? Mesmo estilingue. Pedra, se der um estilingue para a polícia militar, pode ser letal também. Como é que vai afastar essa questão das manifestações violentas aí? Que o pessoal depreda todo o patrimônio público e no final a gente que tem que pagar. Acaba com o patrimônio particular, detona o comércio de pessoas que trabalham anos e anos para construir o comérciozinho que tem ali. Como é que faz, hein? Já desarmaram a população, vão desarmar agora a polícia. Quer dizer, não pode mais bomba de efeito moral, não pode mais bala de borracha, não pode mais gás lacrimogêneo. Vai poder o que então? Eles vão usar o quê? Não é brincadeira, viu? Deixe suas opiniões aí, o que vocês acham disso? Eu não sou contra as manifestações. Manifestação pacífica é válido de qualquer lado, certo? Para qualquer coisa, o direito à manifestação é sagrado, na minha opinião. Agora, a partir do momento que passa a ser violenta, certo? E começa a tirar pedra, detonar patrimônio público e privado, e a polícia não pode rechaçar, é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Onde a gente vai chegar desse jeito aí? Olá, pessoal, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Tudo bem com vocês? Então, saiu hoje aqui no UOL, a fonte é do UOL, tá ok? Justiça de São Paulo proíbe PM de usar bala de borracha em manifestação, mas deixa brecha. Quem acompanhou aí as nossas postagens essa semana, nós colocamos lá a questão que estava sendo votada no Tribunal de Justiça de São Paulo, a proibição de uso de armas não letais pela Polícia Militar em manifestações, né? Que eu fui realmente contra esse momento, a partir do momento que as manifestações começam a tomar caráter violentos, né, onde os próprios policiais são agredidos com pedaços de paus, pedras e a degradação do patrimônio público e privado pelos manifestantes que não entendem nada de manifestação, que na minha opinião não deveriam nem se chamar de manifestantes, e sim baderneiros mesmo, né? A questão é que saiu a decisão hoje aqui, olha aqui, ó. A 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo determinou nesta quarta-feira, dia 19, ou seja, ontem, né, a proibição por parte da Polícia Militar do uso de armas de fogo, balas de borracha e gás lacrimogênio em manifestações no estado. A decisão, porém, abre uma brecha ao dizer que o uso poderá ocorrer em ocasiões excepcionais, em que a manifestação
perder totalmente o caráter pacífico, que é o que ocorre, né? Senão eles não usariam bala de borracha. A decisão judicial que acolhe uma ação civil de defensoria pública determina ainda que a elaboração de um plano de atuação policial em protestos e condena o Estado a pagar 8 milhões por danos morais sociais, valor que deverá ser revertido ao Fundo de Proteção aos Direitos Difusos. A ação civil pública ajuizada pelo Núcleo da Cidadania e de Direitos Humanos da Defensoria Pública em abril de 2014 questionava excessos em atuações policiais e manifestações ocorridas de 2011 a 2013. A decisão da Justiça determina também que o plano de atuação policial em protestos preveja a identificação por nome e posto dos policiais militares no local, visíveis, na farda, e esclareça as condições que justificarão ordem de dispersão de manifestações. Olha só, está no meio da manifestação tomando paulada e vai ter que justificar a razão que você precisa dispersar, depois que todo o dano, tanto patrimonial quanto físico, tiver ocorrido. Tudo bem, vamos lá. A sentença estabelece prazo de 30 dias para o cumprimento e multa diária de R$100 mil, caso as medidas não sejam atendidas. Assinada pelos defensores públicos Rafael Galati Sábio, Leandro de Castro Gomes, Carlos Weiss e Daniela Skromov, de Albuquerque, a ação civil pública teve a decisão proferida pelo juiz Valentino Aparecido de Andrade. As associações Conectas Direitos Humanos e Artigo 19º Brasil também participam da ação. Na decisão, o juiz afirma que o elemento que causou a violência nos protestos foi o despreparo da polícia, que, surpreendida pelo grande número de pessoas presentes aos protestos, assim reunidas em vias públicas, não soube agir. Andrade ressalta ainda os casos de violência policial ocorrida contra jornalistas durante as chamadas Jornadas de Junho. É papel do Estado, portanto, garantir o necessário a que o direito fundamental de reunião seja exercido em toda a plenitude que a norma constitucional prevê e assegura, e para isso deve contar com uma polícia preparada que esteja no local não para gerar ela própria violência, afirma o juiz na decisão. Foram objetos da ação 9 manifestações ocorridas em 13 de janeiro de 2011 a 13 de junho de 2013. Manifestação 1, manifestação contra o aumento das tarifas de transporte público em 13 de janeiro de 2011, manifestação contra o aumento das tarifas de transporte público de 17 de junho de 2011, marcha pela liberdade de expressão de 21 de maio de 2011, comemoração do título do Campeonato Brasileiro de 2011 em 4 de dezembro de 2011, Carnaval do Bexiga, 20 de fevereiro de 2012, protesto contra a corrupção, 21 de abril de 2012. Protesto contra a ineficiência do transporte público, 23 de maio de 2012. Reunião moradores em periferia Paraisópolis, 12 de janeiro de 2013. E manifestação contra aumento das tarifas de transporte público de 13 de junho de 2013. A reportagem do UOL entrou em contato lá com a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo, mas ainda não teve resposta. Bom, deixe suas opiniões lá, que a minha vocês já sabem. Eu acho que a polícia não poder utilizar dos meios necessários para reprimir atos violentos, eu creio que essa história não dará certo. Não dará certo. Bom, resta ainda a esperança de que talvez seja implantado aqueles jatos d'água, certo? Mas a força dos jatos d'água também podem causar danos à integridade física dos baderneiros aí no caso, Então, vamos aguardar aí. Pelo jeito, isso aqui na décima vara da Fazenda Pública foi uma decisão, pelo que está aparecendo aqui, de primeira instância. Então, eu creio que ainda não seja aquela que estava sendo julgada no Tribunal de Justiça. Eu não sei se aquela decisão lá é de segunda instância, mas se essa aqui for de primeira, ainda cabe o recurso de apelação, Vamos aguardar aí o desfecho dessa situação toda aí, mesmo porque multa diária de... Cadê aqui? R$100 mil dia... É problema, Tá saindo do bolso do contribuinte, Então vamos lá, deixe seus comentários no www.josecastanhasneto.blogspot.com e quem estiver ouvindo isso aqui pelo nosso grupo lá do Telegram, deixem seus comentários também para que nós possamos fazer
o ouvinte solta a voz amanhã, né? Encerra amanhã, sexta-feira, né? Dia 21 de outubro. O ouvinte solta a voz da semana. Então aproveitem o gancho aí. Eu vou utilizar esse mesmo áudio para o programa de hoje, que o boletim é de direito. Então deixe seus comentários também lá no blog. Abraço a todos. Olá, meu nome é Anelisa, sou daqui de Belo Horizonte. E essa situação de manifestação, de infiltração de baderneiros é bem complicada, porque manifestação geralmente é um ato público e é difícil você tirar do cidadão o direito de ir e vir. Então acontece de aparecer pessoas que não estão bem intencionadas, que não estão com o mesmo intuito ali dos manifestantes. E às vezes coibir é necessário. E dependendo da reação dos baderneiros, pode ser que a polícia ela tenha uma reação mais enérgica. E essas reações mais enérgicas, às vezes, acabam acontecendo coisas como a gente vê em reportagens, como pessoas perdendo audição, pessoas sendo feridas, talvez numa gravidade muito grande de perder a visão, ou outras situações que agora não estão me vendo à cabeça, mas é uma situação que a polícia, que o governo, que a população deve prestar muita atenção. E talvez bala de borracha, dependendo da situação, pode ser um exagero ou não, mas eu acho que deve ser melhor avaliada a situação de proibição. E sim, deve-se talvez ter um protocolo, alguma coisa que melhore esse procedimento. Bom, olá pessoal aí do NetoCast, eu sou José Augusto aqui de Sorocaba e eu gostaria de apresentar uma visão um pouco diferente sobre a vista dessa lei que proíbe o uso de armas letais e também não letais de certa forma nas manifestações. Eu até seria a favor dessa lei se ela não fosse um tanto quanto inútil, sabe? Porque, tipo assim, tá, vamos imaginar que essa lei é feita para combater a truculência policial. Eu posso até falar mais da truculência policial mais à frente, mas ok. A truculência policial não ocorre só em manifestações. Por que você faz uma lei para proibir policiais bater em manifestantes e não faz uma lei para proibir policiais bater em uma criança de periferia? Não sei. Então, ou melhor, até nós sabemos, né? Porque, tipo assim, a mídia, ela grita muito mais quando um professor, um jornalista, um estudante toma bala de borracha. Eu não digo que jornalistas, estudantes e professores devam tomar bala de borracha, muito pelo contrário. Porém, isso parece que gera muito mais comoção dentro da mídia do que quando 5 jovens são metralhados dentro de um carro numa periferia de São Paulo e ninguém fala nada. Ou melhor, Então, tipo assim, você vê que é uma lei justamente não para combater a truculência policial, que seria o problema. Já que, tipo assim, eu não estou falando em si que a polícia é truculenta ou alguma coisa assim. Tá, mas assim como nas manifestações podem haver pessoas badernistas, como chamam, na polícia também tem gente que é extremamente violenta. E o melhor, a polícia em si, ela já é mal treinada. Porque, tipo assim, vamos colocar num espectro maior. O cara tá ali em termos para servir e proteger. Porém, esse cara que vai te servir e proteger, ele recebe um treinamento, quando recebe, de 6 meses para ele já estar num camburão com uma arma na mão. E, sei lá, cabe a ele decidir quem é bandido e quem não é. Até por isso que eu acho que essa lei
para não permitir o uso de força letal em manifestações é um tanto quanto inútil, porque ultimamente o povo tá tipo assim, eu não gostei de uma coisa, vou fazer uma manifestação. Ok, não gostei de outra coisa, vou fazer uma manifestação. Mas essas pessoas que estão se manifestando, geralmente são pessoas de classe média, são pessoas que já têm um estudo maior, são pessoas que já têm um poder aquisitivo um pouco maior, que não tem que estar trabalhando nesse horário. E o cara que tá chegando do serviço 10 horas da noite na casa dele e é parado pela polícia e apanha apenas por não ter os documentos ou a carteira de trabalho dele. Aqui onde eu moro, para situar um pouquinho, é um lugar até que bem tranquilo. Mas o que é tranquilo para mim, que eu moro nele há, 18 anos atrás. Eu tenho 21 anos, eu moro nele desde que eu me entendo por gente. Então, tipo assim, para as pessoas que são de outras zonas da cidade, aqui é um lugar extremamente violento. Por quê? Porque você vê direto nos jornais as notícias de que aqui é uma grande concentração de tráfico, de que aqui é uma grande concentração da chamada bandidagem, né? Porém, o que acontece? Aqui eu posso sair da minha casa e deixar o portão aberto, a porta aberta, sem ter medo que eu seja roubado. Por quê? Porque às vezes a própria bandidagem, como assim é chamada, ela protege os próprios moradores. E você vê a ação inversa da polícia, que a polícia aqui, quando chega, ela não precisa seguir a lei. Ela não precisa de um mandato para entrar na sua casa. E tipo assim, isso é porque eu moro em Sorocaba, né, que é uma cidade que, apesar de ter um crescimento muito grande nos últimos anos, ainda assim é considerado interior, né? Isso que eu tô falando aqui se multiplica muitas vezes mais em favelas do Rio de Janeiro e coisa assim. Então, tipo assim, pra mim, essa lei é inútil por causa disso. Ela não vai servir pra combater Pra mim, essa lei é inútil por causa disso. Ela não serve pra combater a truculência policial. Ela serve pra, pra diminuir as notícias de que estudante, professor ou jornalista foi espancado numa manifestação. Então, pessoal, aqui é o Neto do NetoCast. Só para colocarem aí a conversa no trilho aí, o que acontece é o seguinte: isso aí foi uma decisão pela 10ª Vara da Fazenda Pública, certo? Não se trata de uma lei, então isso é importante frisar, porque isso pode no máximo virar um precedente para outros estados, né? Lembrando que na reportagem não se referiu se era uma decisão definitiva, ou seja, se é passivo de recurso em segunda instância, no caso o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Foi uma decisão de primeiro grau da 10ª Vara da Fazenda Pública, se não me engano, estipulando isso aí. Eu creio que vai haver recurso, né? Mas isso que o Zé Augusto disse aí é um aspecto muito importante, mesmo porque a ação foi promovida por órgãos representativos dos movimentos, né? Então o que acontece? Na realidade ela estava em defesa estava em defesa dos movimentos contra a truculência da polícia exatamente naqueles movimentos. Porque não há como você defender direito alheio, a não ser que sejam os órgãos públicos competentes aí, no caso a Procuradoria também. Mas, como não é lei, mas é uma decisão de primeira instância que, se for confirmada em segunda instância, algo que não ocorreu ainda, pode se tornar um precedente, e esses precedentes, à medida que forem sendo utilizados na justiça, eles passam a ter peso, né? Mas é isso, vamos aguardar aí essa situação aí. É isso aí, continuem participando aí, galera. Um abraço para vocês. E aí, chefe Kaiser, que é o Neto do NetoCast de São Paulo, meu amigo. A gente já preparando aqui, já jantou, todo mundo aqui, jantarzinho já terminado. E você deve estar começando aí tua labuta, já deve estar no meio da labuta, né? Deve ser 9 horas da manhã, 9h24 aqui, 21h24, e deve ser quase 9h30 da manhã aí, né? E aí, o que você conta, meu amigo? Ô André, aproveitar também esse áudio aí. Eu vi lá teu vídeo da atualização do Zenfone 2 pro
Android Marshmallow 6.0. E aí, rapaz, até perguntaram para você lá no vídeo, quando é que sai via OTA, hein? A atualização, hein, do Zenfone 2. Tem alguma novidade aí? E também tô aguardando a hora que você fizer o review lá do Zenfone 3. Você pegou a versão o quê? Deluxe ou você pegou a versão normal? Abraço! Ministro da Saúde admite que Brasil vive uma epidemia de sífilis. Estadão Conteúdo. Lígia Formentin, Brasília. 20 de outubro de 2016, 17h40. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, admitiu que o país vive uma epidemia de sífilis. Os casos subiram em número significativo. Estamos tratando o problema como epidemia até para que resultados da redução sejam mais expressivos possíveis, disse o ministro, durante o anúncio de uma estratégia para combater a doença. O pacto, conforme o jornal Estado de São Paulo anunciou há 2 semanas, pretende mobilizar profissionais de saúde e a sociedade para tentar reduzir o avanço da doença. Entre as medidas que serão adotadas está a ampliação de testes rápidos para diagnóstico da sífilis e o tratamento da doença em gestantes, até o primeiro trimestre da gestação. Números antecipados pelo Estado indicam que pelo menos 50% dos casos de sífilis em gestantes são diagnosticados no 3º trimestre de gestação, quando as chances de se proteger o bebê já são bem menores do que quando a terapia começa na primeira fase da gestação. Um dos braços do programa de enfrentamento prevê a realização de campanhas para que gestantes iniciem o pré-natal ainda no 1º trimestre. De acordo com a diretora do Programa de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaquem, há ainda uma falsa ideia de que as mulheres devem esperar a barriga crescer para procurar o pré-natal. Preço da penicilina deve aumentar. O governo brasileiro deve anunciar ainda na próxima semana o aumento do preço do antibiótico usado para o tratamento de sífilis e sífilis congênita, a penicilina. A medida é uma estratégia para incentivar a indústria farmacêutica a produzir o medicamento, que está em falta no mercado há pelo menos 2 anos. Uma compra emergencial foi feita, mas o próprio governo sabe que a solução é temporária. Sem remédio, não há como o Ministério da Saúde levar adiante o pacto. Nos últimos 5 anos, a doença avançou de uma forma nunca vista. A taxa de bebês com sífilis congênita em 2015 foi de 6,5 casos a cada 1.000 nascidos vivos, 13 vezes mais do que é tolerado pela Organização Mundial de Saúde e 170% a mais do que o registrado em 2010. A sífilis em gestante passou de 3,7 para 11,2 casos a cada 1.000 nascidos vivos, um aumento de 202%. Para a sífilis adquirida, denominação dada para a sífilis na população em geral, a taxa é de 42,7 casos a cada 100.000 habitantes. Para médicos e analistas ouvidos pela reportagem, os números da doença são em parte reflexo do desabastecimento do mercado. O que causa a sífilis? Causada por uma bactéria, a sífilis é transmitida por via sexual e da gestante infectada para o bebê. Para controlar o avanço da epidemia, é preciso que o tratamento seja feito pela pessoa infectada e por seu parceiro sexual. No caso de gestantes, a terapia tem de ser realizada nos primeiros meses da gravidez. Caso contrário, há um grande risco de o bebê ser infectado ainda durante a gestação e nascer com problemas que vão desde surdez até deficiência cognitiva. O número de abortos relacionados à infecção também é significativo. Sem remédio, todas as medidas previstas no pacto, aumento do diagnóstico, preparo de equipes de saúde, esclarecimento de médicos, têm eficácia reduzida. O antibiótico penicilina usado para combater a doença é considerado barato demais pela indústria farmacêutica. Por considerar pouco interessante, muitos fabricantes interromperam a produção, causando um desabastecimento. Diante da falta do antibiótico, que durou quase 2 anos, o governo importou há alguns meses matéria-prima para o preparo do remédio em laboratórios credenciados.
A operação, no entanto, não foi simples. Como a matéria-prima não tinha registro no Brasil, um pedido excepcional de registro foi solicitado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A medida foi adotada e a crise do fornecimento do remédio, embora ainda não totalmente solucionada, vem aos poucos se regularizando. O Ministério da Saúde sabe, no entanto, que a eficácia da medida é temporária. O problema aumenta porque, além de a indústria não ter interesse na fabricação do remédio, laboratórios oficiais não têm tecnologia para preparar a matéria-prima. Elas dependem da substância, preparada pelas empresas farmacêuticas, para produzir o medicamento. A saída encontrada pelo governo foi atender ao apelo da indústria e aumentar o preço de R$ 6 para R$ 9. O aumento, que será sacramentado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um colegiado composto por representantes de Ministérios da Saúde, Fazenda, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, valerá para o consumidor. A ideia é de tornar o preço para as vendas ao governo mais baixo. A saída já desperta críticas. Embora o argumento de urgência para encontrar soluções seja muito convincente, há quem defenda ainda uma estratégia para que laboratórios públicos se tornassem capazes de produzir a matéria-prima. O simples aumento de preço seria apenas para atender uma reivindicação da indústria farmacêutica. Fala, Trabuco. Quem me mandou esse link aí foi a menina do Tá na Mesa Cast, que também aparece na lista. Bem bacana esse trabalho deles aí, divulgar esses 20 podcasts aí não tão conhecidos, alguns, a maioria, talvez aqui a gente já conhece, mas eu também achei bem bacana, até por isso que eu repassei aí. Muito, muito bom ver o pessoal aí divulgando listas de podcasts que não comece com Nerdcast e termine com Café Brasil, né? Bem bacana mesmo. Olá, galera, aqui é o Neto do NetoCast aqui de São Paulo. É isso aí, hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro, 12 horas e 31 minutos, tá ok? Lembrando, pessoal, aí que o ouvinte solta a voz dessa semana vai se encerrar lá para umas 15 horas, para que eu possa, durante o sábado, domingo e também na segunda-feira, realizar a captação dos áudios, edição e publicação. Bom, todo mundo aí tá sabendo que hoje é o dia do podcast, né? E eu não vou ter tempo para fazer um episódio autônomo sobre isso aí, independente sobre isso aí. Também ninguém me deu um toque sobre gravação nem nada. Mas então o que eu vou fazer aqui? Para minha contribuição aqui do dia do podcast aqui, eu vou deixar nessa sequência do ouvinte solta a voz essa semana. Eu quero recomendar aqui para quem estiver ouvindo ou for ouvir essa edição, eu quero fazer a recomendação aqui do que tem aqui no meu feed, que não são poucos, mas eu vou tentar aqui falar brevemente de cada um, certo? Dos podcasts que eu tenho aqui no feed, porque realmente a podosfera merece um pouco de atenção aí, e é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Eu não vou dar muita atenção para os podcasts de grande vulto aí, justamente para dar uma força para os pequenos aqui, né? E o NetoCast, como é um pequeniníssimo, né, se é que existe esse termo, então eu vou também prestigiar os podcasts aí também que são parceiros nesse sentido aí. Então nós temos lá o Alguma Coisa Cast, nós temos o Amo Direito, História Online, temos lá o Buemba Buemba do José Simão, o podcast do Breno Fortes, Café com Porrada, Caixas de História, Papo H, Canaltech, de fones de ouvido. Olha lá, Canaltech. Acabei dando aqui um play sem querer. Mas é isso. Tem lá também os comentaristas da CBN. Temos aqui também o Xadrez Verbal, Conversa Nerd e Geek, CPR Radiocast, Direito Levado a Sério, Dragões de Garagem, Escriba Café, Evilcast, Fala Direito, Fazendo Direito, Fermata Podcast, Fora da Caixa, Fronteiras da Ciência, Galera do HAL, Giro Wall, Grande Coisa, Hackencast, Hora da OAB,
LexCast, Legal Rádio, Macaco Urbano, MachineCast, Mundo Freak, Mundo Podcast, Na Porteira Cast, Na Trilha, Nerdcast e NetoCast, o NonoCast, que apesar de ter parado, mas ele já pelo menos tem episódios lá que valem a pena serem baixados, o Nostromo Podcast, Não Ovo, Pensador Louco, Opencast, que é lá do Ubunteiro, o OtárioCast, Playcast, Humor Consciência, Inglês Online, Caos, Podcast Café Brasil, Garota Sem Fio, Projeto Humanos, Questão de Direito, Rede Geek, Resumo Cast, Rodrigo Constantino, Radiofobia, Senhorá, Edições Podcasts, Sobre História Podcast, Tecnoblog, TemaCast, TPMcast, Tricô de Paz, VilaCast e o Chorume. Eu gostaria de poder explicar cada um desses podcasts, mas no dia 27, coincidência ou não, obviamente que não foi coincidência, porque o NetoCast já está aí desde 2011 na podosfera, de uma certa maneira, né, o primeiro episódio, e dia 27 será o aniversário de 5 anos do NetoCast. Então, conversando aí com o Pensador Louco, eu perguntei para ele o que ele achava de uma opinião, perguntei a opinião sincera dele, se eu deveria dar mais ênfase ao dia do podcast, dizendo respeito ao NetoCast, né? Ou se eu deveria dar mais ênfase ao aniversário de 5 anos do NetoCast. E ele com certeza, sem pestanejar, disse: dê atenção ao aniversário de 5 anos do NetoCast, porque não é todo podcast que também está tanto tempo assim na podosfera e tá aí, ainda mais fazendo episódios diários, né, dentro do possível. Então é isso, eu pretendo fazer um trabalho mais elaborado para o dia 27 de outubro, que é o NetoCast completa 5 anos, né? E deixei aqui minha lista que consta dos meus feeds, espero não ter esquecido nenhum amigo. Tentei falar de forma sucinta aqui, mesmo porque isso aqui vai fazer parte integrante do Ouvinte Solta a Voz dessa semana. E é isso, fica aqui um agradecimento a todos os amigos aí também da podosfera, que sempre nos ajudaram aí também no NetoCast, certo? Embora eu tenha feito o Ouvinte Solta a Voz aí também como uma forma de participar, eu não entendo muito de crossover, esses termos utilizados aí pelo pessoal aí mais nerd, geek aí, mas eu creio que o Ouvinte Solta a Voz não deixa de ser um mini crossover, né? Semanal aí, onde temos a participação aí de vários podcasters aí, dando opinião em assuntos do cotidiano, né? Uma coisa diferente, que não precisa ter tema cravado, não precisa ser uma coisa muito rígida, cada um fala o tema que quer, respeitando a opinião dos outros e evitando palavras de baixo calão de maneira evidente para manter o nível do podcast. Mas é isso, galera, por hora é isso. Vou ver se eu faço um episódiozinho aqui ainda hoje, não prometo, que já são 12h37 e os afazeres jurídicos aqui de advocacia hoje estão terríveis, aqui vão tomar praticamente meu dia todo, mas vou tentar fazer algo até antes das 18 horas para poder publicar alguma coisa, nem que seja um oi para vocês aí sobre o dia do podcast, tá ok? Um abraço! Olá galera, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016, são exatamente 15 horas e 27 minutos. Estou encerrando o Ouvinte Solta a Voz dessa semana para realizar a coleta dos áudios, preparar a edição no final de semana e publicar, ver se eu consigo publicar no sábado, domingo ou mais tardar na segunda. No mais, a mesma coisa, continuem colocando aí suas postagens, em texto que seja, continuem deixando seus áudios aí, que serão utilizados no Ouvinte Solta a Voz da semana que vem. É isso, um bom fim de semana, um bom dia do podcast para todos vocês aí, um abração, fui! É isso aí! Gostaram do episódio de hoje?
Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!